Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma conversa ao redor da preciosa Palavra de Deus. Eu espero que seja algo relevante, algo que realmente contribua para enriquecer o nosso coração com a Palavra de Deus. Nós temos aprendido com o profeta na mensagem Um Paradoxo, pregada no ano de 65, que haveria uma era efesiana aqui no tempo do fim, uma igreja totalmente liderada pelo assim diz o Senhor, liderada pelo Espírito Santo, com sinais, com maravilhas, com dons espirituais, com profecias, a igreja sendo liderada através do Espírito Santo, que através do seu profeta, através da palavra profética, através do assim diz o Senhor, levaria a igreja a fé para o arrebatamento. E esses dias estão representados na Bíblia através do profeta Samuel. Samuel foi um profeta que representou a era efesiana. Ele era para o povo rei, profeta e sacerdote. Esse era o projeto de Deus através da liderança, através do seu profeta, quando ele estava conduzindo o povo através do assim diz o Senhor. Mas o povo olhou ao redor e viu as nações, viu a sua organização, viu como eles se conduziam, e Israel, então, permitiu que esse espírito do erro entrasse em seus corações, e eles, então, pediram um rei para serem igual ou iguais às nações vizinhas. E eles pediram, então, a Samuel um rei. E quando fizeram isso, eles não estavam rejeitando a Samuel, estavam rejeitando a Deus que os liderava através do profeta Samuel. Veja, o Espírito Santo no meio do arraial. Veja, o anjo do Senhor guiando o povo, defendendo-os, alimentando-os, sustentando-os. Veja, essa era a graça de Deus para o povo. Mas eles decidiram olhar ao redor e começaram a querer serem iguais às nações vizinhas. Então foram até Samuel, e Samuel os advertiu, mas mesmo assim Samuel não conseguiu convencê-los, e Deus então diz que Samuel ungisse a Saul como rei. Saul era um líder segundo o coração do povo, e ele se apostatou no final de sua vida. É o que acontece com pessoas carnais que escolhem para si pessoas carnais. Elas não podem entender que lá na frente esse espírito religioso, esse espírito que busca popularidade, que busca vantagens, que busca ganhos, no final os afastará da verdadeira liderança, que é o Espírito Santo, através da palavra. Então, no livro de 1 Samuel, capítulo 8, nós temos essa escritura. Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo filho Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram, pois, nos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Veja, líderes espirituais que davam mais interesse às ofertas, mais interesses aos ganhos, e torciam o juízo, veja, em benefício de privilégios, em benefício de pessoas que os apoiassem e assim por diante. Um tipo perfeito, veja, da era de Laodiceia, onde os pastores estão mais interessados em fazer o gosto das pessoas, veja, do que fazer a vontade de Deus. Então, continuando. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos para, pois agora, um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Veja, porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado para eu não reinar sobre eles.
Esse é o ponto que eu queria destacar. Deus estava reinando sobre o povo através de sua palavra, que era pregada pelo seu profeta. Veja, Samuel sacrificava, ele era um sacerdote. Samuel profetizava, era um profeta. Veja, ele desbaratava os planos do inimigo, invocava chuva, veja, abençoava a sua lavoura, abençoava o povo. Mas também o povo era liderado pelo assim diz o Senhor. Então, quando rejeitaram a Samuel, rejeitaram a Deus. Veja, então o profeta disse que haveria uma era efesiana aqui no tempo do fim. Uma igreja liderada pelo assim diz o Senhor. Veja, o Espírito Santo, a presença de Deus em nosso meio. Veja, guiando o povo através da palavra profética, através do assim diz o Senhor. Ou eles têm um assim diz o Senhor, ou permanecem calados. Veja, então, Deus guiando o seu povo através do seu profeta. Então não era o profeta, era Deus reinando sobre o povo. Essa é a era prometida para nós aqui no tempo do fim. Veja, logo após a saída do anjo de Malaquias 4 de cena, logo após a saída do sétimo anjo, veja, então Cristo, Jesus mesmo, a pedra de coroa, desceria. Veja, Apocalipse 10, ele desceria do céu com um livro em sua mão, um livro aberto. Esse livro é a palavra, para liderar a igreja através da palavra, porque a palavra e Deus são a mesma coisa. Veja, esse é um rei invisível, que está agora nos guiando. Ele é nosso rei, ele é nosso profeta, ele é nosso sacerdote. Por isso, Paulo disse, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Veja, uma trombeta soando, avisando que José está chegando. José é um tipo perfeito de Jesus Cristo para esse dia. Veja, então na era de Esmirna, o profeta fala a respeito dessa era efesiana, dessa igreja ômega, liderada pelo assim diz o Senhor. Essa igreja restaurada, veja, a condição da igreja original. Ainda, veja, quando Paulo guiava o povo através da palavra profética, através do assim diz o Senhor, não havia grandes homens, não havia líderes, não havia bispos, não havia hierarquia. O Espírito Santo conduzia a igreja e havia no meio do povo sinais, maravilhas, o assim diz o Senhor, línguas, profecias, liberdade para adoração, para o louvor. E a igreja era liderada pelo Rei, pelo Senhor Jesus. Mas Paulo havia profetizado que o espírito do erro invadiria a igreja, primeiro com a obra dos nicolaítas, levantando alguns homens no meio do povo, que já se passavam como maiorais, como líderes, e já queriam dominar o laico. Logo depois virou uma doutrina. Isso é a mesma coisa que tem acontecido hoje com muitos grupos que pregam essa mensagem. Homens se fizeram a si mesmos grandes, veja, e se cercaram de pessoas que os enalteceram, que os engrandeceram, e eles gostaram disso. Sentiram-se grandes, sentiram-se homens especiais e passaram a governar a igreja, passaram a liderar a igreja e querendo ser os únicos intérpretes da mensagem, não dando direito ao povo de tomar a palavra e ser dirigido pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, como era a igreja primitiva, onde todo o povo participava da revelação, da adoração. O povo era liderado pelo Espírito Santo. Mas pregou o profeta, Deus presenteará Cristo com uma igreja verdadeira, que será liderada pela cabeça, e a cabeça é Cristo. Então, na mensagem era de Esmirna, parágrafo 34, Mombrana fala a respeito dessa era messiânica. Veja, assim como a igreja primitiva começou sob o ministério puro do Espírito Santo, com sinais e maravilhas e manifestações, tais como profecias, línguas e interpretações, sabedoria, conhecimento e cura. Assim nos dias de Israel, quando deixaram o Egito, eles estavam sob a liderança do Espírito de Deus, manifestando em dons. Ele era um rei pai. Ele cuidou de Israel como um homem cuida de sua família. Ele os alimentou, combateu em suas batalhas
abrandou suas dificuldades e resolveu seus problemas. Ele simplesmente ocupou-se em cuidar deles. Eles eram a única nação para a qual ele era verdadeiramente Deus. Que igreja gloriosa! Que promessa magistral para a igreja verdadeira aqui no tempo do fim, nessa era messiânica, nessa era efesiana, de uma igreja restaurada. Veja, o profeta saiu de cena, mas ele deixou a sua palavra, deixou a mensagem, e o nosso rei, o Senhor Jesus, a cabeça, desceu do céu. 1963, ele desce como livro, veja, um título de propriedade, e ele rugiu como leão, para estabelecer seu reino, primeiro em nosso coração, e em seguida, prender Satanás, e sentar-se em seu próprio trono no milênio. Essa é a profecia, essa é a verdadeira igreja, essa é a era messiânica, essa é a era efesiana, uma igreja liderada pelo Espírito Santo. Nessa hora, todos os sistemas humanos, líderes que se avantajaram em dominar a igreja com suas políticas, veja, manobrando, tirando vantagem financeira, criando sistemas, tem caído, porque ele disse que tudo seria abalado, céus e terra, mas a única coisa que não cairia seria o reino de Deus. Essa pedra cortada sem mãos, com 7 olhos, essa pedra é Cristo, ela está agora em seu coração e em meu coração, nos guiando à eternidade. Que liberdade em adorar ao Senhor Jesus, em servir ao Espírito Santo, ser liderado por Espírito Santo. Você e eu podemos tomar a palavra, ler ela e temos acesso à revelação, acesso à árvore da vida. Essa é a era messiânica aonde nós estamos. Irmão, espero que a conversa tenha ajudado. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.